Eli foi o sumo sacerdote no tempo da juventude do profeta Samuel. Além do sacerdócio, ele também era profeta e serviu como juiz de Israel por 40 anos, logo depois de Sansão. Nos tempos bíblicos, ser um juiz equivalia a ser um rei, e tudo indica que Eli era um homem justo, dedicado à obra de Deus e espiritualmente elevado. Caso contrário, Deus não o teria escolhido para 3 funções tão importantes. O fato é que a história de Eli tinha tudo para ter um bom desfecho, mas infelizmente teve um final trágico. A linhagem sacerdotal de Eli. Eli pertencia a uma família de sacerdotes que descendia de Arão. Vale lembrar que Arão teve 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram no deserto do Sinai, quando acenderam os incensários do tabernáculo com fogo estranho. Após a morte de Arão, seu terceiro filho, Eleazar, assumiu o sumo sacerdócio. Com a morte de Eleazar, Itamar assumiu o ofício do irmão. Portanto, Eli descendia da linhagem sacerdotal de Itamar. As funções de Eli. Na época de Eli, ainda não havia templo e o centro espiritual e político de Israel ficava em Siló, onde estava o tabernáculo. Uma vez por ano, o povo de Israel ia até Siló levar oferendas, orar e se consultar com o sumo sacerdote. Além de orientar e julgar as questões cíveis, Eli também orientava o povo durante as guerras, principalmente contra os filisteus. O encontro de Eli com Ana. A primeira referência de Eli está no livro de 1 Samuel, quando Ana, mulher de Eucana, estava no tabernáculo orando a Deus pedindo por um filho. Inicialmente, o sumo sacerdote demonstrou certa falta de sensibilidade espiritual ao interpretar de forma equivocada a atitude de Ana. Ele pensou que estava embriagada, mas depois que ela explicou suas razões, Eli a despediu com uma bênção. Deus atendeu ao pedido de Ana, abriu sua madre e ela deu à luz a Samuel. Segundo o relato bíblico, após desmamar o menino, Ana cumpriu o voto que havia feito ao Senhor e levou a criança para Siló, para que ele servisse a Deus. Isso significa que o pequeno Samuel ficou aos cuidados do próprio sumo sacerdote Eli, que foi um mentor espiritual do futuro profeta e juiz de Israel. Os filhos de Eli. Mas como um homem tão espiritualmente elevado teve um final tão trágico a ponto de causar uma ruptura na linhagem sacerdotal? Eli tinha 2 filhos, chamados Hófnis e Finéias, que ocupavam cargos de sacerdotes no tabernáculo e futuramente assumiriam o ofício do pai. Embriagados pelo poder, os filhos de Eli se corromperam e, aproveitando de seus status, cometeram pecados graves. Primeiro, eles demonstraram desprezo pelas oferendas que eram levadas ao tabernáculo pelo povo de Israel. Segundo a lei deixada por Moisés, os animais eram sacrificados e suas partes queimadas no altar como oferenda a Deus. Somente após serem oferecidas a Deus é que os sacerdotes podiam se alimentar da carne. Acontece que após o sacrifício, os filhos de Eli roubavam as partes de carne que deveriam ser oferecidas a Deus. Outro desvio dos filhos de Eli era praticar adultério e manter relações sexuais proibidas. Diz a Bíblia que eles seduziam e mantinham relações sexuais com as mulheres que vinham até o tabernáculo. Quando ficou sabendo dos pecados dos filhos, ele ficou muito decepcionado e repreendeu os 2, exortando-os a pararem com aqueles atos imediatamente. Eli tentou convencer os filhos a se arrependerem perante Deus e voltarem a obedecer às leis, para que tivessem um bom futuro. Porém,
a Bíblia diz claramente que eles não escutaram os conselhos e exortações do pai. Logo depois surge um personagem misterioso, chamado apenas de o Homem de Deus. Esse homem diz a Eli que seus filhos continuavam pecando e profetiza que eles vão morrer no mesmo dia e que a linhagem de Eli perderia o direito ao sumo sacerdócio. Eli e Samuel. Em seguida, a Bíblia conta que Eli passa a ser realmente o tutor do menino Samuel, filho de Ana e Eucana. Segundo relatos, certa noite Samuel estava deitado no tabernáculo quando ouviu uma voz chamar pelo seu nome. Pensando se tratar de Eli, o menino levantou, foi até o sumo sacerdote e disse: "Eis-me aqui." Eli respondeu que não o chamou, e Samuel volta para a cama. Naquela noite, o mesmo ocorreu mais 2 vezes. Na terceira vez, Eli entendeu que era Deus quem estava chamando por Samuel, e orienta o menino a deitar. E se ouvisse novamente a voz chamando por seu nome, deveria responder: "Fala, Senhor, que o teu servo ouve." O menino obedeceu. E Deus fala para Samuel que os pecados de Hófni e Finéias não seriam perdoados e que a casa de Eli estava condenada. Relutante, Samuel relata a profecia ao sumo sacerdote. Como não conseguiu ensinar seus filhos, Eli passa a ensinar Samuel, que após sua morte se torna seu sucessor como profeta e juiz de Israel. E acabou a morte de Eli. Anos depois, Israel estava em guerra contra os filisteus. E como era o costume, os sacerdotes Hófni e Finéias iam na frente carregando a arca da aliança. Naquele dia, o povo de Israel perdeu a batalha. Hófni e Finéias foram mortos, e a arca sagrada foi levada pelos filisteus. Um mensageiro da tribo de Benjamim, que estava na batalha, vai dar as más notícias para Eli. O rapaz precisava dar as 3 notícias de forma gradual, pois Eli já era um idoso de 98 anos e não enxergava. Então ele contou primeiro que Israel tinha perdido a batalha para os filisteus. Eli toma um susto. O mensageiro continua e conta sobre a morte de seus filhos, Hófni e Finéias. Segundo a Bíblia, até esse momento, Eli suportou as más notícias. Mas quando o rapaz conta que a arca sagrada foi levada pelos filisteus, Eli leva um susto tão grande, cai da cadeira, quebrando o pescoço e morrendo no mesmo dia que seus filhos. Com o impacto das notícias, a nora de Eli, esposa de Finéias, entra em trabalho de parto e dá à luz a um filho. Antes de morrer, a mulher chama seu filho de Icabô, que significa "e foi-se a glória de Deus." Os descendentes de Eli. Como dito anteriormente, Eli era descendente de Itamar, o sobrinho de Moisés e filho caçula de Arão. Após a morte de Eli, seu neto Aitube, filho de Finéias, assumiu o ofício do avô. Aitube foi sucedido por seu filho, Aimeleque, bisneto de Eli. Anos depois, Aimeleque e todos os seus parentes foram assassinados na cidade de Nobe, a mando do rei Saul, sobrando apenas seu filho Abiatar. Abiatar serviu como sumo sacerdote durante o reinado do rei Davi, e cerca de um século após a profecia contra a casa de Eli, Abiatar foi deposto pelo rei Salomão, sob acusação de conspiração e traição. Em seu lugar assume Zadok, descendente direto de Eleazar, filho de Arão. Nunca mais um descendente de Eli voltou a assumir o sumo sacerdócio. Mas isso não significa que os descendentes de Eli foram totalmente dizimados. Seus descendentes ainda existem e, segundo a tradição judaica, costumam morrer ainda jovens. Essa é a história de Eli, um grande homem, temente, zeloso e dedicado à obra de Deus,
mas que fracassou como pai. Em contrapartida, foi mentor espiritual de Samuel, um dos maiores líderes do povo de Israel. Sua história ficou marcada de forma negativa na Bíblia, mas seu testemunho nos ensina que devemos fazer a obra de Deus com zelo, temor e sinceridade, e que não podemos ser omissos ou coniventes com o pecado. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Também se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Até a próxima.